Que bom ver você mais uma vez para a nossa aula de Um com Deus. Eu espero que nessa semana passada Deus falou com você. Deus falou com você através das Sagradas Escrituras? O que Ele te falou? Não é uma experiência incrível quando Deus fala da boca dele para o nosso ouvido? E é assim que Deus quer que seja a nossa comunhão com Ele. Então, continue sempre, né? Como diz em Provérbios capítulo 8, bem-aventurado, feliz é aquele que todo dia espera para saber o que Deus tem para dizer. E hoje nós queremos falar sobre um outro assunto, ligado a unir os nossos pensamentos. Lembre-se que nós estamos falando de como unir, de sermos um com Deus. Já falamos da união do Espírito, que é, na verdade, a salvação, quando o Espírito dele entra no nosso espírito. Falamos também da união de pensamento. Estamos falando da união de pensamento. Como é que nós podemos ter consciência da presença de Deus em nossa vida, esse Espírito que está em nós 24 horas, 7 dias por semana? Como é que nós podemos aprender a estarmos conscientes dessa presença dele em nossa vida? Na semana passada, na última aula, nós falamos sobre meditação, que é como nós ouvimos Deus falar e sabemos que é Ele e não outra voz que nos fala. E hoje nós queremos falar sobre oração. Você se lembra daquele tempo do velho telefone como esse aqui? Ei! Não muitos anos atrás, você tinha esse telefone. Eu me lembro da minha infância, às vezes você tirava, aqui em Manaus, a gente tirava aqui de cima e deixava pendurado por 15 minutos para dar sinal, para a gente poder dar aquela ligada para o nosso amigo. Mas nesse telefone, veja só, como também no seu celular, nós temos duas partes que compõem o celular ou o telefone. Nós temos a parte do transmissor, aqui, onde nós falamos e a nossa voz, então, é levada para as outras pessoas. E temos essa parte do receptor, que é onde nós ouvimos o que a pessoa na outra ponta, na outra ponta da linha, está falando para nós. E assim também, quando falamos de oração, a oração é intimamente ligado com meditação, que é o que nós estudamos semana passada. Porque a meditação é como Deus fala conosco. Então, é o nosso receptor, é como nós estamos ouvindo Deus falar conosco. O transmissor é a oração, do que nós vamos falar hoje. Oração é como nós comunicamos nossos pensamentos, nossas ansiedades, nossos desejos, aquilo que está na nossa cabecinha, no nosso coração, nós conversamos com Deus. Aliás, a linguagem foi inventada justamente para isso que nós chamamos de oração, ou em algumas religiões, a reza, ou petições, ou outros nomes qualquer, mas é falar com Deus. Deus inventou a linguagem para nós comunicarmos, né, para o ser humano comunicar, conversar com Ele. Inclusive, a Bíblia chama Jesus de o Verbo de Deus ou a Palavra de Deus. E por que ele chama de palavra? Porque, na verdade, a Bíblia diz que o que se pode conhecer de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se conhece através da revelação de Jesus. Jesus é o como Deus é revelado. Deus é Espírito. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. 1 João capítulo 4, verso 12. Mas que Jesus o revelou. Jesus é a parte que revela. É como, por exemplo, na nossa cabeça, os nossos pensamentos que ninguém consegue ver são invisíveis, né? São apenas cargas elétricas ou químicas dentro do nosso cérebro, né, pulando são energias que pulam de uma sinapse a outra dentro do nosso cérebro, mas elas só se externalizam e as outras pessoas só podem saber o que está aqui na nossa cuca, na nossa cabeça, quando nós, então,
passamos isso para o código que nós chamamos de linguagem ou para a palavra. Assim, então, Deus fez a palavra, Deus fez a comunicação, a linguagem, justamente para nós podermos conversar com Ele. Esse foi o motivo original da criação da língua, algo que era de Deus. A Bíblia diz que Deus, pela palavra, criou os mundos. Ou seja, ele externalizou aquilo que a sua mente pensou. Então, quando você fala com Deus, você está usando a linguagem para o seu contexto, o seu motivo, o seu propósito mais nobre, o seu propósito original. E veja só, por isso Deus gosta quando nós conversamos com Ele. Em Provérbios capítulo 15, verso 4. Provérbios 15, aliás, verso 8, perdão. Diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas se agrada da oração do justo. Deus gosta quando nós conversamos com Ele. É tipo meu pai. Meu pai amanhã completa 95 anos. E ele já não tem muita paciência de ficar conversando, são poucos os assuntos que ele quer conversar, mas ele gosta quando a gente liga para ele. Ele mora no outro lugar e eu tento toda semana, várias vezes, ligar para ele. E hoje eu consigo até fazer uma chamada com vídeo para eu ver o rosto dele, ele vê o meu rosto e sempre se alegra, ele sempre agradece. E fala como é bom ouvir a minha voz. Deus gosta de ouvir a sua voz. Significa que você está conectado, que você está pensando que aquilo que está dentro da sua cabeça está conectado com Ele. E isso é importante porque isso é união com Deus, com Deus, que é o que nós estamos estudando. A Bíblia diz que quando nós oramos, quando nós conversamos com Deus, quando nós rezamos, seja qual for a palavra que você usa. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 7, Deuteronômio 4, 7, a Bíblia diz que Deus vem para perto de você. Deus vem a você, ele vira o seu ouvido, ele presta atenção no que você está falando. Ele quer te ouvir, né? E tem mais. Deus, dentro da comunicação, dentro da conversa, ele criou muitos contextos, muitas variedades de comunicação. Às vezes nós usamos a nossa comunicação para expressar o nosso carinho, às vezes nós usamos a nossa comunicação para expressar irritação, nós às vezes usamos para expressar os nossos medos, às vezes nós usamos para reclamar, para criticar. E veja só, Deus criou todas essas diferentes modalidades da comunicação. E Deus aceita todas essas. Tá? Deus quer que você converse com Ele. No livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, um versículo que eu acho bonito, Deus diz assim: vem, vamos arrazoar, ou refletir, ou conversar, vamos discutir esse assunto. Vem. Deus nos convida, Deus te convida a conversar com Ele. Salmo 145, verso 18, que tem aí na sua apostila, página, no seu livrinho, no seu e-book. Não acredito que você não baixou ainda o seu e-book. O que é isso? E de preferência que você tenha já imprimido aí para você ter ao seu dispor aí para poder anotar. Aqui ele fala a mesma coisa. Deus ele gosta, ele vem para você quando você conversa com ele. Ele presta atenção. Às vezes nós conversamos com as pessoas e elas estão
pensando em outras coisas, não estão nos dando muita atenção. E como a gente fica chateado. E a Bíblia diz que isso não acontece. Quando nós conversamos com Deus, Deus inclina o seu ouvido para nós. E dentro dessas conversas, então, nós podemos aí no seu livrinho, tem vários textos dos Salmos que nós podemos ver, diferentes de conversas. O livro de Salmos, que fica bem no meio da Bíblia, grande parte deles escrito pelo rei Davi, são exemplos de todo tipo de comunicação com Deus. Olha só, no Salmo 69, verso 1, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até meu pescoço. Ele aqui está pedindo socorro. É um dos motivos, é uma das coisas que nós podemos fazer com a linguagem. No Salmo 73, logo adiante, Salmo 73, verso 13 e 14. Certamente me foi inútil manter puro meu coração e lavar as minhas mãos com inocência, pois o dia inteiro eu estou sofrendo e todas as manhãs eu estou sendo castigado. E ele reclama, ele está reclamando para Deus. E Deus ainda escreveu, ele permitiu que tudo isso fosse colocado na sua palavra. Por quê? Porque Deus quer que você converse com ele, né? Às vezes o marido e a mulher estão discutindo, estão conversando, estão reclamando, e a gente não gosta disso, né? Às vezes a gente não gosta disso. Porém, eu sempre pergunto quando aconselho casais, não é melhor ele estar discutindo com você do que com outra? Não é melhor ela estar falando isso para você do que para outro? Então, Deus ele aceita todo tipo de conversa. No Salmo 74, no 74, verso 1, olha só. Por que nos rejeitaste, Senhor? Definitivamente nos rejeitaste. Olha só, está reclamando, está perguntando, está questionando. Salmo 42, olha só outro salmo. Salmo 42. Verso 1, com uma corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha, isso aí é uma fala de alguém apaixonado, né? Apaixonado. E Deus aceita todas as nossas conversas. Deus quer que você venha conversar com Ele. E é isso que nós queremos falar hoje. Isso nós chamamos de oração. No livro de Romanos, capítulo 8, verso 15, e depois Deus repete esse mesmo conceito no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 6, você pode conferir aí na sua Bíblia. A Bíblia diz que quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você recebeu, como falamos na segunda lição, você recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, entrou no seu espírito e se tornou um com o seu espírito. E a Bíblia diz que, então, esse espírito que você recebeu, que fez de você um filho de Deus. João, capítulo 1, verso 12, diz: a todos quantos receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João diz ainda, em 1 João, capítulo 3, verso 1, ele diz assim: e é isso que nós somos. Deus nos chama de filhos e é isso que nós somos filhos de Deus. Então, a Bíblia diz que quando você recebeu esse Espírito, você se tornou filho. Significa que você recebeu um Espírito que diz Abba, Pai. Abba, Pai. O que significa Abba, Pai? Abba, Pai significa papai. Né? É pai, pai. Na verdade é Abba, Abba. Papai. Papai. Por isso que muitas pessoas oram Papai do céu. E isso é uma boa expressão para ele. Ele é o nosso papai do céu. Nós somos seus filhos. É como a criança que quando quer chamar a atenção do pai, diz assim: paiinho, ou paizinho, ou papai, né? E assim também, então, Deus
atende e ouve, inclina o seu ouvido quando nós o chamamos de pai. Deus quer que você converse com ele, como você conversa com o seu pai. Eu espero que o seu pai seja uma pessoa aproximável, porque Deus é, né? Deus é. E a Bíblia diz que Deus se importa tanto com as nossas orações, que algumas, pelo menos, de nossas orações, Deus guarda. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versos 3 a 5. Aquelas orações que a gente faz por justiça nesse mundo cheio de injustiça, a Bíblia diz que Deus guarda. E um dia ele vai resolver todas aquelas questões. Todas. Ele não esquece de onde ele guarda nossas orações. No livro de Salmos, 56, verso 8, a Bíblia diz que Deus guarda as nossas orações, nossas lágrimas. Ele guarda. Tá? Então, mais uma vez, lembrando que oração é bem ligado à meditação, porque com a meditação nós ouvimos Deus, essa parte, nós ouvimos Deus conversar conosco. Com essa parte, né, o transmissor, nós então podemos expor nossos pensamentos diante de Deus. No Velho Testamento, Arão e seus filhos, e um certo grupo de pessoas escolhidas, só eles podiam entrar ali naquele templo de Moisés, naquele que nós chamamos de tabernáculo. Tinha uma parte lá que só eles podiam entrar. No pátio, as pessoas podiam entrar para oferecer as suas oferendas, seus sacrifícios a Deus, mas na parte da estrutural mesmo, tinha 2 salões. No primeiro salão, só o pessoal escolhido, né? E eles, inclusive, entravam lá e levavam as orações do povo. E, inclusive, no Santo dos Santos, que é o segundo compartimento onde ficava a Arca da Aliança, depois você vai estudar sobre isso, se não estudou ainda, que Moisés fez e que ali representava a presença de Deus e ninguém podia entrar ali, senão morria. Se tocasse na arca, morria. Tiveram pessoas que morreram, ficaram doentes porque tocaram ali naquela arca. Naquele lugar, só o sumo sacerdote, o grande líder com muitos requisitos de Israel, é que podia entrar ali, e só uma vez por ano, e levando né, as orações do povo, as petições do povo, a necessidade do povo. Uma vez por ano ele entrava ali. Quando Jesus morreu na cruz, não sei se você se lembra, mas um dos fenômenos que aconteceu é que o véu que separava ali o Santo dos Santos, aquele compartimento onde só se podia entrar uma vez por ano, Deus rasgou aquele véu. Deus rasgou aquele véu. E o Espírito Santo, a partir dali, passou, no dia de Pentecostes, a habitar na vida de cada pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E a partir dali, todo mundo tem livre acesso. Você não precisa hoje nem discar. Você não precisa abrir aqui para discar o número de Deus. Não, é automático. É como os presidentes têm uns telefones que eles vão direto a certas... Quando ele pega aqui, já vai direto para certos lugares, principalmente para o ministro de Defesa, né? Em muitos países já pega aqui e já vai direto, não precisa nem discar. E assim também, nós não precisamos nem... O sistema telefônico de Deus é muito melhor. Você só faz dizer, papai, ele já está ouvindo, né? Já está a ligação feita. E você, então, expõe seu coração a ele. No livro de Mateus, capítulo 6, nós vamos olhar um pouquinho. Mateus, capítulo 6. Jesus, naquele sermão onde ele fala sobre muitos assuntos diferentes, ele tira uma parte do seu sermão, que ele chama o sermão do monte, ou da montanha, do monte, ou das bem-aventuranças, e ele fala sobre oração. Olha só o que ele diz. Ele diz, e quando você orar, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelas pessoas, para as pessoas acharem que são religiosos.
Eu lhes asseguro, eles já receberam completamente a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore para o seu pai que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. Tá? Essa ideia, tem pessoas que ficam repetindo a mesma oração muitas vezes. Deus fala contra isso. Jesus disse que isso aí não é bom. Então, mas eu sempre fiz isso, a minha mãe me ensinou isso. Sim, mas Deus diz, e quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa. Então, é por isso que nós estamos estudando oração, a gente está aprendendo a fazer como Deus gosta. Já pensou se você conversa com seu pai e fica repetindo a mesma coisa? O pai ia se irritar, então ia achar que você está doido, não é não? Ele ia dizer assim, filho, eu já te ouvi na primeira vez, por que você fica repetindo? Assim também, Deus diz, ele diz, não fica repetindo, porque é assim que faz os pagãos, que acham por muito repetir, finalmente Deus vai ouvir. Deus já te ouviu na primeira vez, Deus te ouviu. Né? E ele diz, não seja igual a eles, porque o teu pai já sabe o que você precisa até antes de pedir. Ele está aguardando só você saber que você precisa daquilo, para você pedir. Bem, continuando nesse estudo, né, nós temos também pessoas hoje no mundo, principalmente evangélico, mas no mundo cristão em geral, que também gostam de orar em línguas estranhas, línguas possivelmente angelicais, e assim, mas eles não sabem o que estão dizendo. Já pensou se você chega com seu pai e fala numa língua que você não entende? Sabe lá o que você está pedindo? Eu acho que a gente, em nossa oração, tem que haver, inclusive o apóstolo Paulo fala ali naquela passagem de 1 Coríntios 14, né, capítulo 14, versos 14 e 15, ele diz assim, sim, você pode orar em línguas estranhas, mas tem que orar com entendimento, você tem que saber o que você está falando, né? Você vai falar numa língua estrangeira, você precisa saber o que você está dizendo. Aí, finalmente, Jesus, nesse texto, ele mais adiante, ele no capítulo 6, versos 9 a 13, então ele diz assim, olha, quando você for orar, ore assim. E, aliás, nós descobrimos em outro dos evangelhos que os discípulos disseram, então nos ensine a orar, Jesus. Ensina como é que... Porque Jesus orava muito, né? Para o Pai. Jesus é Deus, mas ele orava. Havia essa comunicação constante entre pai e filho. E ele diz, então quando você orar, ore assim. Pai nosso que está no céu. Diga comigo se você já souber. Né? Que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão deste dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha o que Deus está dizendo para nós, Jesus está nos ensinando a orarmos. Primeiro, olha só, no verso 9, ele está dizendo simplesmente, olha só, papai que está no céu, honrado seja o teu nome. Ele tá declarando o seu amor pelo Pai. No verso 10, olha só, venha o teu reino, vem logo, eu quero estar contigo presencialmente, né? Venha logo, eu quero poder te ver na pessoa de Jesus, né? Sentar, ouvir, né? Fisicamente a tua voz. No verso 11, ele diz assim, ele faz os seus pedidos de necessidades. Ele pede aqui, inclusive mais adiante no outro texto, ele diz, não precisa pedir pelo amanhã, não esquenta com amanhã. Hoje, já basta as nossas dificuldades, nossas necessidades. Peça o de hoje, Deus vai cuidar de você hoje. Deus quer que você confie nele cada dia. Então, peça pelas suas necessidades hoje, seu pão de hoje. E depois ele diz assim, perdoa-nos, né? Então, agora peça perdão. Sempre nas orações de Jesus, ele ensina que nós precisamos pedir perdão de Deus pelas nossas falhas. Falhas, às vezes,
de coisas que nós deixamos de fazer, às vezes falhas por coisas que fizemos, que não deveríamos ter feito. E que sempre a gente, dentro dessa mesma oração, quando nós estamos pedindo perdão de Deus, que a gente lembre sempre também de perdoar o nosso irmão, assim como Deus nos perdoa. Deus diz, olha, você não perdoa o seu irmão, eu também não vou te perdoar. Então nós precisamos sempre nesse momento avaliar e ver se nós estamos com mágoas contra alguém e largar essa mágoa, perdoar aquela pessoa. Não significa que Deus vai perdoar aquela pessoa, significa que você vai perdoar essa pessoa e vai entregar ao justo juiz a causa. Você não vai ficar esquentando por aquilo que não é da sua alçada, daquilo que não te compete a fazer, que é perdoar. Isso é problema do outro. E finalmente aqui nessa passagem, ele pede, ele diz assim, nos proteja, olha só, não nos deixe cair em tentação, proteja da tentação. Aí ele termina lembrando mais uma vez quem é Deus. Deus é um Deus, é o Senhor da glória, ele é do reino do poder, ele é o Todo-Poderoso. E por isso nós começamos e terminamos essa oração. Teu é o reino, né? É Ele que controla as coisas. E por isso que nós podemos ir a Ele, nós temos livre acesso. Às vezes, para você ter uma conversa com o presidente do Brasil, você vai ralar muito, talvez você assim mesmo você não consiga. Às vezes até para você falar com o governador do seu estado. Até às vezes para falar com um deputado, você rala, você espera, a não ser que você seja amigo, e você é amigo de Deus. Você é amigo de Deus. Você pode falar a qualquer momento. Deus quer conversar com você. Nós vamos agora olhar alguns no nossos exercícios de retenção e reflexão. Tem uma parte que eu queria fazer aqui. Parte disso você vai fazer como a sua tarefa e depois discutir isso com o seu líder de grupo. Espero que você já esteja num grupo. Se não, olha, manda um WhatsApp dizendo, olha, eu quero um grupo, tá? E isso acontece quando você se inscreve no curso de Um com Deus. Se você não se inscreveu no curso, você não foi colocado num grupo. Você precisa de um grupo para poder discutir essas coisas, fazer perguntas, ter algum esclarecimento. Mas eu queria que você olhasse na página 44 do seu e-book Um com Deus, o número 6. Eu queria olhar algumas recomendações que Deus nos faz na Bíblia sobre as nossas orações, né? No primeiro, letra A, em Mateus capítulo 6, verso 12, ele diz assim, olha só, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E então, o que Deus está ensinando? E tem outras passagens aí, no capítulo 5, verso 23 e 24, olha só, diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali no altar, vá primeiro, conserte as coisas, reconcilia-te com teu irmão, depois venha apresentar a sua oferta. Deus está dizendo, então, que nós precisamos confessar os nossos pecados, nossos erros, nossas chateações, nossas irritações, né? Nossa raiva, nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, verso 9, quase no finalzinho da Bíblia, Deus diz assim, que quando nós se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa iniquidade. Então, primeira coisa, sempre na nossa oração nós precisamos confessar o nosso pecado, confessar os nossos erros. Tá? Segundo, Mateus 6, versos 12 a 15, é aquela parte onde ele fala de nós perdoarmos os nossos devedores. Nós precisamos sempre pedir de Deus que ele, nós precisamos confessar, nós precisamos falar sobre essa questão do perdão, né? De nós perdoarmos nosso irmão, aquelas coisas que estão engasgadas ali, aquelas coisas que estão ali, você está tendo dificuldade, leve isso a Deus, conversa com ele,
né? Eu me lembro uma vez, eu estava tão chateado com meu irmão, aí eu fui reclamar para minha mãe e ela disse assim, sim, você já orou sobre isso? Já conversou com Deus sobre isso aí, com o seu irmão? Já falou com Deus a respeito do seu irmão? Então, sempre tendo esse cuidado de nós não retermos mágoa. Mágoa impede as nossas orações, sabia disso? Isso é importante. Inclusive, a Bíblia fala em Tiago que aliás, em Pedro, em 1 Pedro, ele fala que... Deixa eu ver se eu acho essa passagem. Ele diz que o homem precisa tratar bem a sua esposa, porque senão Deus não ouve as suas orações. Você não pode estar brigado com a sua esposa e estar tratando mal a sua esposa e querer que Deus ouça as suas orações. Olha só o que ele diz assim... Do mesmo modo, maridos, verso 7, é 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, tratem-as com honra, como a parte mais frágil, co-herdeira do mesmo dom da graça, da vida, de forma que não se interrompam as suas orações. Olha só. Então, Deus quer que a gente esteja bem com nossos irmãos na hora que nós vamos orar, porque eles também são filhos de Deus, né? E Deus quer que a gente esteja vivendo harmonicamente aqui com os nossos irmãos quando nós vamos para o Pai. É importante isso. A terceira, a letra C, primeiro, ali nós vemos Tiago, capítulo 1, verso 5, como também em 1 Reis, capítulo 3, verso 5 a 10, aquela oração que Salomão fez. O que Deus diz ali? Né? Leia lá o texto, ele diz assim, peça sabedoria. Às vezes nós já pedimos as coisas, mas Deus prefere que você peça sabedoria. As coisas vêm com a sabedoria, mas você tem que ter a sabedoria para usar as coisas que Deus vem. Às vezes a pessoa pede alguma coisa que termina sendo a sua própria destruição. É tipo a criança que, mamãe, eu quero bombom, eu quero bombom, eu quero bombom, me dê bombom, eu quero bombom, eu quero chocolate, eu quero bombom, eu quero bala, eu quero bombom. Depois o menino está com o dente podre. Ou seja, pediu coisa que era nociva à sua própria saúde. Deus, então, quer que você peça sempre, em primeiro lugar, sabedoria. Primeiro, nosso pedido principal, peça sabedoria. Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria, né? Me dê cuca para entender essa situação, para saber agir nessa situação. Letra E aí na página 44. Em Mateus capítulo 17, verso 20, okay? Mateus 17, verso 20. Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma sementezinha bem pequena, vocês poderiam dizer para esse monte, sai daqui, e ele sairia. Nada lhe será impossível, né, se você tiver fé. E fé é a certeza, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, que Deus atende o pedido daqueles que o buscam de todo o coração, com toda a sinceridade. Hebreus capítulo 11, verso 6. Então, aqui nesse aqui, o que Deus quer? Deus quer que você peça com fé, confiando no Senhor, confiando que se você estiver vivendo harmonicamente com Deus, se estiver bem com Deus, Deus está ouvindo a sua oração, Ele vai atender. Às vezes Deus atende na hora, às vezes o momento de Deus é outro, ele acha que o momento para aquilo é outro, mas que Deus ouve a sua oração, Ele ouve. Você pode contar com isso. Eu tive orações na minha vida que eu fiz e Deus respondeu 20 anos depois. Já tive orações que eu orei e Deus respondeu na hora. Deus sabe o que é melhor. Por isso a gente precisa pedir sabedoria e pedir com fé que Deus está ouvindo a nossa oração. Saiba que Deus está ouvindo a sua oração. É isso que Deus quer que você entenda. Deus está ouvindo a minha oração. Diga comigo. Deus está ouvindo a minha oração. Deus está ouvindo a minha oração. João, capítulo 16, verso 24, né, a letra F aí no seu livrinho,
João, capítulo 16. João é um livro fantástico, ele fala muitas coisas sobre Jesus. É um dos livros assim que você vai aprender mais sobre Jesus, a teologia de Jesus. Está ali no livro de João. Quando você tiver um tempinho, leia, você vai amar. No capítulo 16, verso 24, olha só o que Jesus diz. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para a alegria de vocês. Então, Deus quer que a gente peça em nome de Jesus. O que significa pedir em nome de Jesus? Eu me lembro, eu fazia parte de um grupo de oração e tinha uma jovem senhora e tudo que ela falava, ela tinha lido esse versículo, então tudo que ela dizia em nome de Jesus. Ela dizia assim, Papai do céu, em nome de Jesus. Hoje à noite nós estamos muito felizes em estarmos aqui em nome de Jesus. E eu quero pedir pela minha mãe que está doente em nome de Jesus. E eu quero pedir, a oração dela, ela falava, numa oração, acho que ela falava em nome de Jesus umas 40 vezes. Como se fosse assim não tem aquela pessoa que passa uma mensagem de WhatsApp, aí passa só uma frase, aí envia, aí passa outra frase, envia, aí passa uma frase, envia, não espera nem a resposta, envia. Tem outras pessoas que já falam mais, né? E depois enviam. Eu acho que tem que ser uma média, nem muito, nem menos, nem pouco. De qualquer forma, Jesus diz, olha, não se esqueça, é em meu nome que Deus vai te ouvir. É em meu nome. É como se a gente tivesse no cartão de crédito de Jesus que ele passou para nós. Nós temos o direito de falar com o Pai por causa de Jesus, não se esqueça disso. É por causa da obra dele que agora nós temos acesso ao Deus, o Criador dos céus e da terra. Ao Deus Todo-Poderoso, nós temos acesso a ele por causa de Jesus. Então, quando orarmos, sempre lembre, não é porque eu sou uma boa pessoa, que eu sou fantástico, que eu sou popular, que eu sou rico, que eu sou muito importante no reino de Deus. Não. Deus quer que você, ao orar, lembre-se que tudo que nós temos, esse acesso todo, é por causa de Jesus e o que ele fez por nós, do amor dele por nós, naquela cruz do Calvário. Finalmente, aliás, nós temos mais dois. Em Tiago, capítulo 4, verso 3, né? Nós falamos há pouco do livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 3. Deus diz assim, e quando vocês pedem e não recebem, é porque vocês pedem com os motivos errados. Vocês pedem para gastar nos seus prazeres. Olha só. Então, Deus está dizendo assim, eu acho que ele está ensinando aqui, gente, ore pelos outros. Tem vezes que as pessoas oram assim, Deus me abençoa, minha família, meus 3 filhos, e nós, nossa casa, e minhas férias, e minha viagem, meu dinheiro, minha proteção, meu, entendeu? São orações muito sovinas. E veja só, a própria natureza de Deus é outrocêntrica. Ela se centraliza nas outras pessoas. Deus não precisava de mim, Deus não precisava de você, mas então Deus, ele deixou a sua glória, ele veio e fez tudo isso porque ele ama as outras pessoas. A energia flui para fora. O amor, a Bíblia diz em 1 João 3,16, já no final da Bíblia, em 1 João 3,16, o amor é dar a nossa vida pelos outros. E Deus é um Deus de amor, e nós precisamos ser também filhos de amor. Então, nas nossas orações, nós temos que ter o cuidado de equilibrar aqueles nossos pedidos para meu, para mim, e pelos outros. Por isso que Deus quer que você ore pelas outras pessoas, que você peça pelas outras pessoas. Você peça para a bênção de Deus nas outras pessoas, lembre as outras pessoas, isso é muito importante. E, finalmente, em 1 Tessalonicenses, letra I, ali no seu livrinho, a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, Deus diz, ore sem cessar. Ore sem cessar.
Não precisa você fechar os seus olhos toda vez que você ora. Deus quer que você esteja orando todo o tempo para Ele. Quando eu era jovem, adolescente, eu tinha uns 15 anos, eu e 2 colegas, nós fomos de bicicleta, fizemos uma viagem de 180 quilômetros num dia só, né? E a gente, na verdade, ia pernoitar no local e andamos, já estávamos muito cansados, chegamos mais ou menos meio-dia. Mas quando chegamos, nós vimos que era uma área meio brava, tinha umas pessoas mal encaradas e o mais velho de nós, que tinha uns 18 anos, e a gente confiava um pouco nele, porque ele era um cara meio bravo, e ele disse, aqui eu não fico não, eu vou embora. O cara tomou um banho no Igarapé, no riozinho lá, e a gente se mandou de volta. E, cara, quase a gente não chega. A gente tava morrendo e a bicicleta de deu um problema, furou o pneu abriu, nós tivemos que amarrar com arame. Foi uma viagem toda. Mas esse um colega que furou o pneu e que cortou o pneu no meio e abriu, chega quando passava ali no garfo e eu para pedalar, até de descida, ele tinha que pedalar com força. Eu não sei nem como é que ele chegou. E eu sei que numa hora nós consertamos o pneu dele e a gente estava guardando as ferramentas, ajeitando, eu e o mais velho, e esse outro então disse, eu já vou na frente. Agora com a bicicleta, com o pneu consertado, ele disse, já vou na frente, porque tá difícil, isso aqui tá difícil de pedalar. E aí foi, a gente arrumou tudinho, fechamos. Quando nós olhamos, ele estava num estirão de estrada. O rapaz tinha desaparecido. Cara, nós pensamos, ele voou. Vamos pedalar, porque o homem agora turbinou. E nós começamos a pedalar com força. De repente, nós vimos passando numa parte, mais ou menos, a uns 300 metros dali, e nós ouvimos uma barulheira na floresta, assim, a estrada era mais alta, e ouvimos assim, embaixo uma barulheira, parecia assim um animal um animal grande, correndo entre aqueles galhos e os arbustos, e de repente nós vimos uma bicicleta subindo, de cabeça para baixo, e o nosso colega vinha carregando a bicicleta em cima do ombro dele, e a gente, o que você fez? Ele, não foi nada não, e enrolou e foi embora. Umas 3 semanas depois que passou a vergonha, ele falou, ele disse, foi o seguinte, eu estava tão desesperado que vocês iam me deixar e que eu não ia chegar, que eu ia ficar naquela estrada à noite, que eu comecei a orar. Eu fechei meus olhos para orar e desci o ladeirão, me quebrei todinho naqueles galhos. Gente, quando você estiver dirigindo, não feche os seus olhos, né? É aqui, ó. Você pode fechar os seus olhos, às vezes, para tirar as distrações, né? Mas, às vezes, quando você fecha seus olhos, se você tem muita imaginação, às vezes até é melhor abrir os seus olhos e olhar alguma coisa neutra. Porque o que você quer é focar em Deus. Você está conversando com o próprio Deus. Focalize Deus, pense Deus. Deus, quando você ora, e Ele vai te ouvir. Deus diz assim, ore sem cessar, ore todo o tempo. Quando você estiver jogando um esporte, ore. Quando você estiver conversando com alguém, ore. Converse com Deus. Quando você estiver almoçando, ore com Deus. Assim como você bate um papo com o seu amigo, quando você está ali lanchando, você está jogando, Deus quer que você seja assim com Ele também. É isso que cria essa união maravilhosa. E muda o relacionamento, e o relacionamento com Deus se torna um relacionamento absolutamente total. Que Deus abençoe você nas suas orações. E aqui no final, na página 45, veja só, uma sugestão. Organize as suas orações, faça um caderninho onde todo dia você ora por certas coisas, senão você fica se repetindo todo dia. Aí você, olha só aqui, algum exemplo aqui, por exemplo, no domingo você ora por certas coisas, pelo seu pastor, se você tem igreja, pela sua família. Na segunda-feira você ora só por alguma área de fraqueza pessoal, você pode orar por um certo amigo, aí você pode ter um outro amigo que você ora na terça-feira, você pode orar pelos governantes do país, que a Bíblia manda a gente orar por eles. Na quarta-feira aqui, no caso, né? Você pode vir, se você for casado, orar pela sua esposa, ou então você pode orar pelas pessoas com quem você trabalha. Assim, você organiza na semana, para quando você orar, você abre ali e lembra, e às vezes tem um pedido especial de alguém, você anota ali, e
quando Deus responder, coloca ali como ele respondeu. Isso é importante, porque aí a gente pode agradecer, porque Deus fala também nessa passagem. Aliás, essa última, eu acho que eu não li, olha. Deixa eu ver aqui, perdão. Ali na letra I, que eu falei, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, eu falei 17 é orar sem cessar, né? Mas 18 diz, em tudo seja agradecido. Então, deixa eu aumentar mais um aí para você. Seja agradecido, agradeça. Deus quer que você agradeça, porque isso diz que você reconheceu que Ele ouviu sua oração, que Ele te ama, que Ele está cuidando de você. Então, sempre agradeça. Agradecimento é um grande ensinamento da palavra de Deus. Procure agradecer. Por isso, se a gente anotar aqui os pedidos, e quando Deus responder aquele pedido, a gente depois lê, uau, Deus respondeu aquilo, aquela conta que eu não estava conseguindo pagar, eu paguei. E você anota ali como Deus respondeu. Isso torna-se um histórico das coisas fantásticas que Deus fez por sua vida. Isso ajuda você a manter a sua fé nas horas da dificuldade. Isso ajuda você a crescer no seu relacionamento com Deus. Então, tente fazer um caderno. Isso aí vai ser um desafio, um bom desafio. Tente criar um caderno mais organizado essa semana, pelo menos, né, 7 folhinhas, para você ter alguma coisa para orar todo dia. Isso ajuda também a manter a sua oração viva e organizada. Que Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula.